1 Samuel 16. Teremos alguns versículos. Primeiro capítulo, ou melhor, capítulo 16, primeiro versículo de 1 Samuel. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele que faz grandes coisas em nossas vidas. Primeiro versículo, irmãos, de 1 Samuel 16, que vai ler salteado. Primeiro diz assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando você terá compaixão de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Enche um chifre de azeite, põe a caminho, vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Verso 12. Pula para o verso 12. Então mandou chamá-lo e fez entrar Davi. Era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: Levanta-te, unge-o, pois este é o que escolhi. O verso 14. Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau vindo do Senhor, um espírito do mal vindo da parte do Senhor o atormentava. Então seus servos disseram: Eis agora um espírito mau enviado por Deus está atormentando o Senhor. Por isso manda que um dos seus servos que estão à tua presença busque um homem que saiba tocar harpa. Assim, quando o espírito mau enviado por Deus vier sobre o Senhor, o homem dedilhará a harpa e o Senhor se sentirá melhor. Verso 18. Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa, é forte, valente, homem de guerra, fala com sensatez, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. O verso 21. Assim Davi foi, a Saul esteve diante dele. Saul gostou muito dele, fez dele o seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: Deixe Davi que fique aqui, pois alcançou o favor diante de mim. O verso 37 diz: O Senhor me livrou. Davi continuou: O Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então Saul disse a Davi: Vá, e que o Senhor esteja com você. Verso 45, irmãos. Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial aos filisteus. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda a multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lanças, porque do Senhor é a guerra. Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Que o Senhor possa falar aos nossos corações o texto de 1 Samuel capítulo 16, cujo a temática diz respeito ao chamado de Davi, né? O chamado de Davi, como se deu ele, né? Foi o segundo rei em Israel e o mais conhecido de todos os reis, né? As referências dos reis de Israel e de Judá, se havia um reinado positivo, né? Com certeza a referência era Davi, e andou segundo os caminhos dos pais, né? Ou do seu pai Davi, ou seja, daquele que foi, não o primeiro, mas o segundo, mas aquele cuja a carreira e cuja vida era totalmente
de alguém temente a Deus. O capítulo 16 também fala de como o Senhor ele fez com que Davi alcançasse o seu posto lá na frente como rei, e para isso o seu relacionamento como se deu com o primeiro rei Saul, fala da derrota ou da falta de continuidade de Saul no sentido de servir a Deus com temor, de servir a Deus com obediência, fala tanto da permissão de Deus levantar Davi, mas também fala do decréscimo da carreira de Saul. É nessas duas situações que se depara o capítulo 16. Alguém que estava no centro da vontade de Deus, aquele cujo chamado se deu das entranhas do favor de Deus, da graça de Deus, e aquele outro que tudo em suas mãos, mas se demonstrou alguém totalmente desvirtuado, longe de caminhar segundo a proposta do Senhor. E nós temos, irmãos, a base da vida de Davi como um perfil de alguém que é chamado por Deus, de alguém que foi vocacionado por ele, e alguém que respirava isso, alguém que tinha um prazer enorme nessa nova vocação. Davi, irmãos, como foi dito no texto, foi o filho mais moço de Jessé e aquele que estava fora de qualquer tipo de cogitação como um futuro rei em Israel ou em todo Israel. Era alguém que estava a apacentar as ovelhas de seu pai e os filhos tinham essa incumbência de cuidar das coisas dos pais, principalmente no que diz respeito àquilo que eles produziam, a forma de trabalho, a criação de animais e a plantação era a forma de vida das pessoas na época, né? E ele era alguém que não estava na linha de frente, não era aquele que seria levantado do coração do Senhor, ou melhor, do coração do homem, mas do coração do próprio Deus. E nós observamos que a carreira de Deus, irmãos, a chamada de Deus, a vocação do Senhor, não é uma aventura humana, não é uma perspectiva temporal, sem sustentação, mas diz respeito, irmãos, à própria essência da vida. É algo muito importante, algo que muitas pessoas não têm uma noção plena do que diz respeito a alguém ser vocacionado por Deus. Ver uma vida de alguém que foi chamado por Deus. E que o Espírito Santo é aquele que é o fator primordial para o sucesso dessas pessoas. A carreira com Deus, a carreira cristã, ou a vida no Evangelho, muitas pessoas não têm esta noção de vê-la como realmente um chamado de Deus. Olha a diferença. Alguém que foi alcançado por Deus, convertido ao Senhor, e ver esta vida como algo que não provém da sua própria essência, mas que é um presente de Deus. Ver como algo que é do coração do Senhor, ver um dom de Deus, um privilégio que é dado não a muitas pessoas, mas a poucos. Não é? E a vida nossa aqui nessa terra tem que ser encarada desta forma, como uma vocação de Deus, não como uma simples decisão humana. A gente, quando vê, percebe e encara a nossa vida, a vida humana aqui, as nossas atividades, as nossas escolhas, os nossos relacionamentos, quando nós percebemos que a nossa carreira profissional e todas as coisas que envolvem a nossa vida, como
percebemos e encaramos como uma decisão humana, um investimento humano, é algo muito pequeno, muito mínimo para a grandeza de encará-la como uma vocação de Deus. Eu quero lembrar, irmãos, nas vezes que o apóstolo Paulo, quando ele fora, quando ele se apresentava às igrejas, quando ele escrevia as suas cartas, e eu recordo aqui a carta de Romanos, no primeiro capítulo, ele vai dizer o seguinte: Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Olha aí como é bem diferente. Quantas vidas, irmãos, não vê a vida, o relacionamento igreja como algo que não é decisão sua, não é um propósito que foi colocado no papel e que, de alguma forma, há de se concretizar, há de se desenvolver da forma que ela bem entende. Mas não. Quando se percebe que a vida cristã, ou a chamada de Deus, a vocação de Deus, não é uma aventura humana, mas é algo da excelência de Deus, as coisas se tornam totalmente diferentes. Nós encaramos qualquer coisa, nós passaremos e viveremos tudo para cumprir o chamado de Deus. Fazeremos tudo, sofreremos tudo, passaremos por tudo e nos alegraremos, porque nós fomos privilegiados. Quantos percebem e vê a vida cristã, a vida na igreja, como resultado de uma resposta humana, de um levantar das mãos, ou de uma cerimônia de batismo, ou de uma aliança que foi feita com Deus em qualquer tipo de situação, em qualquer tipo de ambiente. Quando se vê desta maneira, é de pouca duração. Mas quando eu encaro, olha, a minha vida nessa terra, o dia que eu nasci até hoje, é uma vocação de Deus. As coisas são diferentes. Primeira coisa que nós observamos, que temos que encarar e como devemos considerar a chamada de Deus, a vocação de Deus na nossa vida, não aventura humana, mas algo que é da excelência de Deus. A primeira coisa é que essa vocação do Senhor, irmãos, ela contraria todas as perspectivas humanas. Quando, capítulo 16, quando se dá o chamado da vida de Davi, alguma coisa saiu fora do plano ou da visão de Samuel. Quando ele percebe que Jessé já havia passado todos os seus filhos ali naquele momento, né? Naquele banquete, ali seria ungido um rei. O Senhor leva Samuel para que fosse a casa de Jessé, escolhesse um rei. E foram passados todos os filhos, exceto Davi. E a Bíblia vai dizer no versículo 11 e 12. Perguntou a Jessé: são estes todos os seus filhos? Respondeu: ainda falta um. O mais moço, ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse: manda chamá-lo, pois não sentaremos sem que ele esteja à mesa. O verso 12 diz: e o Senhor disse a Samuel: levanta-te, unge, pois este é ele, é o vocacionado por Deus. A vocação de Deus, irmãos, ela não é de acordo com a perspectiva humana. Porque Davi tinha tudo desfavorável. Olha, ainda falta mais um. Não foi os primeiros filhos que foram passados naquele momento ali na frente de Samuel. Não foi, de forma alguma, o Eliabe, não foi Samar, não foi nenhum daqueles, mas foi aquele que era o mais moço, aquele que, no momento, não poderia ir para a guerra, aquele que era de pouca experiência, aquele que não tinha recursos, né? Recursos físicos, recursos de guerra, para que pudesse representar, para que futuramente ele pudesse ser o rei. Ele é o mais moço. E tem outra coisa,
Ele não sabe fazer outra atividade a não ser apacentar as minhas ovelhas. É esse que está ao meu lado. É esse que eu tenho como aquele que é o meu ajudador. Nunca passou pela cabeça de Jessé que Davi poderia ser o escolhido. A vocação de Deus, irmãos, é algo que deve estar na nossa essência da nossa vida. Encare a sua vida dessa forma, não como uma aventura, não como um plano, né? Sem nenhum tipo de perspectiva, mas um plano que foi elaborado no decorrer da vida pelo homem. Quando isso acontece, quando é uma chamada de Deus, contraria todos os tipos de prognósticos humanos. Não é esse. Não é possível. O homem de Deus, Samuel, não passou na mente de Samuel, na visão dele, que poderia ser Davi. Mas foi o Senhor que chamou. É Davi. É ele. Unge o homem, mas é o mais moço. Mas é aquele que está no quintal, no fundo da casa. Ele está apacentando as ovelhas. Quando o Espírito de Deus se apossa, se apodera, toma Davi, Davi começou a ser notado. Falamos a respeito disso na quinta-feira. Alguém de fora notou. Alguém de fora lembrou. Já era Deus. E Davi, irmãos, ele venceu as maiores dificuldades da sua vida. E ele foi alguém que buscava exaltar a Deus, porque ele via na sua vida a mão de Deus. Ele via a sua história como uma vocação do Senhor. Não foi algo que, como muitos, vê a vida cristã hoje. A vida cristã é mesmo que a vida com Deus. A comunhão com Deus. Quantos são chamados por Deus? Quantos são tocados pelo Espírito Santo e por algum tempo até resistem, porque é a última das portas a serem batidas. É o último status que as pessoas poderão se enquadrar, é servir a Deus. Não está em meus planos servir a Deus agora. Quantos dizem isso? Quantos estão tardando o chamado de Deus? Não é que vai frustrar o chamado de Deus, porque a Bíblia não nos dá a base para dizer que alguém pode resistir ao chamado de Deus por muito tempo ou para a vida toda. Mas é segundo plano. Irmão. Ser cristão não faz parte do roteiro, do projeto de vida dessas pessoas. Eu vi um testemunho de um determinado missionário, né, que estava lá e vive e faz a obra ali na África, especificamente no país chamado Sudão. E naquele site Portas Abertas, ele pede oração, pede oração pelos sudaneses, cristãos, os crentes do Sudão, né? Para que o Senhor pudesse acudi-los ali. Mas ele fazia uma advertência. A perseguição é muito severa pelo governo, pelos muçulmanos, pelos radicais muçulmanos, todo tipo de religião que faz concorrência com o cristianismo. Ele diz, olha, eu peço que vocês orem por nós, para que o Senhor nos faça vencer as perseguições. Mas não tire as perseguições das nossas vidas, que as perseguições fazem com que a igreja possa crescer. Não peça que tire, para que não tornemos como muitos, até mesmo no país de vocês, que não tem mais amor pelo Evangelho, perderam a essência do Evangelho. Mas eles pediam que a perseguição pudesse persistir, pudesse ainda acontecer, porque quanto mais perseguida, a igreja está crescendo lá. A prova disso, irmãos, e a visão que as pessoas têm é que a igreja ela vive a vida cristã como uma mera aventura, como
um encontro de domingo à noite, como um encontro social, mas não vê como uma vocação de Deus, como uma excelência de Deus. Quando vê nessa perspectiva, nós observamos que essa chamada ela vai contrariar e vai de contra a visão humana. Quando a chamada de Deus, irmãos, é vista como uma vocação de excelência, não como uma aventura humana, o Senhor, irmãos, ele vai usar aquilo que nós temos de melhor em mãos. Aquilo que nós sabemos fazer, o Senhor vai aperfeiçoar, o Senhor vai fazer que se torne útil. Qual foi o trampolim para que Davi chegasse onde Deus queria? O Espírito de Deus já tinha se afastado de Saul. O Senhor rejeitou a Saul. Saul agora estava, irmãos, tendo crises emocionais, estava em uma situação espiritual ruim, era atormentado, e a Bíblia vai dizer que era algo da permissão de Deus. O que acontece? Davi, irmãos, foi visto como alguém que poderia solucionar a situação. Olha, meu senhor, conheço um homem de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa. Ele é forte e valente, homem de guerra, fala com sensatez, e o Senhor está com ele. E o trampolim de Davi, irmãos, era a famosa harpa. Era o instrumento que ele usou para dedilhar e cantar muito dos salmos. Era um instrumento que ele louvava a Deus. Ninguém notou isso, que ele poderia... ele tinha essa qualidade. Até o pai de Davi via como aquele que apacentava suas ovelhas. Mas era alguém que era útil naquilo que ele poderia fazer. Ele sabe tocar a harpa. E quando o Senhor escolher, à medida que esse homem tocar a harpa, o Senhor vai se sentir melhor. Ele não deu outra. Era o dom que Deus, era a qualidade, era aquilo que ele sabia fazer. Era o instrumento que Deus tinha colocado na mão dele. Porque é uma chamada, é uma vocação de Deus. Não é uma aventura humana. Deus não chamou os irmãos para olharmos para trás, nem para a direita, nem para a esquerda, mas para seguir em frente e fazer uso daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. E foi, irmãos, algo que serviu não só para melhorar o seu dia quando ele dedilhava a sua harpa, não era só para o bem-estar dele e Davi, mas agora seria para outros, seria para Saul. À medida que ele tocava aquela harpa, Saul se sentia melhor. Saul, a Bíblia diz que o Senhor se apegou, que Saul se apegou a Davi. Foi o trampolim. O Senhor, irmãos, usa que nós temos. O Senhor nos dá dons. O Senhor, irmãos, a Bíblia diz que ele subiu aos céus, levou o cativeiro e deu dons aos homens. E aí deu uns para a dedicação à palavra, profetas, para mestres. A Bíblia diz que a igreja, irmãos, há um só corpo e vários membros, vários ministérios. A hospitalidade, da misericórdia, da intercessão, do aconselhamento, da administração. Quando você percebe, irmãos, e quando você vê que a igreja não é só um trampolim para que alcancemos notariedade pública. Lembro na época que nós estávamos no seminário e te ouvia falar, olha, não use os degraus que Deus tem dado. Não use isso como um trampolim, uma plataforma para ser bem-sucedido na vida. Não vai entrar no ministério pensando em investir, em ganhar dinheiro, em usar o recurso que a igreja tem dado para se envolver em outras áreas. Não, mas use para a glória de Deus. Use para a glória do Senhor. O que Deus tem nos dado, irmão? Quais são os instrumentos que Deus tem colocado em nossas mãos? O que você sabe fazer?
quando o Espírito de Deus vem sobre a sua vida, está na sua vida, que você se aplica nisso, vai ficar evidente. Quem você não imagina vai apontar, olha, lá tem alguém. Quem há de por nós? Tem alguém que pode, tem alguém capaz. Tem alguém que o Senhor não só usa que tem, mas coloca em lugares estratégicos. A Bíblia vai dizer, irmãos, 1 Samuel 16, 20 e 21, diz assim, então Jessé pegou um jumento, carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, levou a Saul por meio de Davi, seu filho. Assim foi Davi. Davi foi a Saul e esteve diante dele. Saul gostou muito dele e fez o seu escudeiro e mandou dizer a Jessé, deixa Davi que fique aqui, pois alcançou o favor de mim. O Senhor colocou Davi em lugar estratégico. O Senhor criou e o moveu a um ambiente que não era um ambiente qualquer. Era um ambiente, um palco onde Deus exaltaria o seu nome. Colocou ali, próximo ao palácio do rei. Colocou como escudeiro do rei. Bem próximo mesmo. Botou na intimidade do rei. E Deus usando os meios. Olha, Deus, quando nos chamou, irmãos, ele não chamou os sábios, os entendidos, mas as coisas loucas do mundo. O Senhor, irmãos, ele nos deu dons e coloca em lugares, ambientes e comunidades, grupos estratégicos. Ele estava ali como alguém que seria ali ensinado, que seria orientado, que estaria observando como funcionam as coisas, para que depois ele pudesse ser levantado como. Não foi à toa, irmãos, que José ele foi ali também colocado no Egito. Ele foi comprado pelos comerciantes do Egito. Ele chegou a ser alguém de muita influência, até mesmo na prisão. Ele estava diante de Potifar, o seu mordomo. Houve uma situação, ele foi preso, e Deus exaltou ali, até mesmo na prisão. José, irmãos, desvendou os sonhos de Faraó, e ali foi colocado como uma pessoa de responsabilidade, alguém da confiança de Faraó. Posteriormente, José foi rei ali, ou melhor, foi governador ali no Egito, lugares estratégicos. O Senhor nos coloca, irmãos, nesse momento, em situação do seu coração, situação de destaque. Não é nada à toa, não é obra do acaso. Nós fazemos parte da nossa família, dessa família. Carregamos esse sobrenome. Estamos diante desta comunidade cristã. Os irmãos fazem parte de Itacaré, estão no bairro de Itacaré. Itacaré está entre os bairros ali do subúrbio, rodoviário. Faz parte de dos bairros de Salvador, na Bahia. Nada disso é à toa. Existem, irmãos, propósitos de Deus, projetos de Deus, lugares estratégicos, dons da parte de Deus. Ele também nos faz, irmãos, que sejamos encorajados e venhamos a estar capacitados a enfrentar os desafios da vida. Foi ali diante dessa situação, como escudeiro do rei, e ao mesmo tempo ainda dando assistência ao seu pai Jessé, no momento em que houve um enfrentamento com os filisteus, chega Golias, aquele gigante, 3 metros de altura, experimentado na guerra, afrontava Israel. Os filhos de Davi eram os guerreiros também de Saul, e ninguém pôde encarar, ninguém se atreveu a defender Israel. E Jessé manda que Davi fosse ali levar assistência a seus irmãos, e em uma daquelas o Senhor despertou encorajamento em Davi. Quem é este filisteu? O que se dará? Que Deus dará a este que derrubar ou que derrotar esse incircunciso, este filisteu, este gentio que afronta a Israel e afronta o exército de Deus. Quem é este?
E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Davi foi encorajado por Deus. Se prontificou a representar, a defender o seu povo. Ele estava encorajado para resolver ou encarar os desafios da vida. Antes dele se colocar, ele deu o seu currículo. Olha, tenha plena certeza. Verso 34. Este teu servo apacentava as ovelhas, quando viu um leão ou um urso, e eu levava um cordeiro. E eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou o exército de Deus. Sabe o que é isso? De onde veio esse encorajamento? Sabe de onde veio essa ousadia? Chamada de Deus. Deus na vida dele. Pronto para encarar os desafios de caminhar com Deus. A vida cristã, irmãos, tem poucos desafios? Não tem. São muitos desafios de fidelidade. Se eu colocar, prova-nos até que ponto nós estamos e a que nível de espiritualidade nós estamos diante de Deus. O Senhor, irmãos, provou a Abraão. O Senhor provou o próprio Moisés. O Senhor provou tantos outros, o próprio Davi. Foi uma prova de Deus aqui. Mas ele estava tomado de Deus na sua vida. Vou encarar, vou defender a honra do meu povo. Eu estou pronto para defender a minha família, os meus irmãos. Vou encarar. Eu vou superar esta provação. Quando a aventura é humana, irmãos, quando o pensamento, alguém pensa que a vida cristã é uma aventura humana, as pessoas recuam diante das dificuldades. Quando vêm as provações, elas enfraquecem. E a aprovação, a questão de Deus, irmão, é que a gente possa perseverar por muito tempo, por longo tempo. E assim é o Senhor, quando nos chama, quando nós vemos vocação de Deus, somos encorajados diante dos desafios da vida. Eu venci o leão, eu venci o urso. Não é este circunciso que estará a afrontar, a colocar o pôr em vergonha o povo e a glória de Deus. Eu vencerei. A chamada de Deus, irmão, faz também com que percebamos que tudo gira em torno para que o próprio Deus seja glorificado. Quantas vezes o Senhor é expresso nos lábios de Davi? Verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem com espada e com lança. Eu, porém, vou em nome do Senhor, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu matarei e colocarei a sua cabeça. E hoje mesmo darei o seu cadáver devolverei ao arraial dos filisteus o seu cadáver. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, não com lança. Porque do Senhor é tudo, Davi, ele entende que não foi ele, não é ele. É o Senhor que vai me dar vitória. É o Senhor que vai pôr em vergonha a você, os filisteus. O Senhor me dará a sua cabeça em uma bandeja, porque do Senhor a guerra. O Senhor não nos dá a vitória não com espada nem lança, mas a nossa vitória vem em nome do Senhor. Por mais de 2, 3 vezes, ele vai repetindo: olha, tudo é Deus, a glória de Deus. Você perceba, irmãos, que se diz respeito a uma vocação de Deus. A vida que ele vivia era uma vocação, era uma chamada divina, não uma aventura humana. Não era algo sem nexo,
sem destino, sem projeto, sem perspectiva. Mas ele via mesmo, ele encarava a sua vida, como Paulo falou, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se nós vivemos a vida com Deus assim, como algo que está acima, quando falo vocação, é algo que está acima de tudo. É algo que vem em primeiro plano nas nossas decisões. É algo que está entranhado, irmãos, na nossa alma, no nosso coração. É o que está constantemente nos nossos lábios. É o que está em nossa mente inculcado, entranhado. Eu não vivo mais para mim, eu vivo para o Senhor. E o Senhor disse para aqueles que o seguiam, os seus discípulos, o próprio Jesus: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Fosse algo humano, uma aventura humana, eles não permaneceriam. Eles ficariam no caminho. Como disse Gamaliel, próprio aos seus colegas sacerdotes que queriam parar os apóstolos que estavam pregando o evangelho. Olha, se esta obra ela é de homem, ela não vai dar continuidade. Mas se é de Deus, vejam para que vocês não estejam lutando contra o próprio Deus, porque ela permanece, ela fica. Samuel ficou pelo caminho. Davi e o seu nome e o seu reinado ficou para a história. Está registrado na palavra de Deus. Respire a vida cristã, irmãos, como um presente de Deus. Se você e eu percebemos como algo que é forçado, algo que surgiu do nada, porque eu me sinto bem, porque eu amo os meus irmãos. Não é só isso. É porque Deus lhe chamou para isso. É porque sua vida foi projetada para isso. E Ele nos predestinou. Ele nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis, para sermos conforme a imagem do Filho de Deus. Veja a vida cristã desta forma. Veja a sua vida como um belo plano de Deus que foi escrito pelo dedo de Deus desde a eternidade. Você vai vencer, você vai superar tudo, você vai ser mais feliz, mais satisfeito com tudo. Você vai viver melhor, você vai respirar melhor, você vai ter mais gás para caminhar essa jornada. Porque a Bíblia vai dizer-nos que não é os que chegam primeiro, mas aqueles que continuam a caminhar, correndo de tal maneira que venhamos a alcançar o objetivo. Que o Senhor faça falar ao seu coração, meu coração. Diga a si mesmo: sou eu vocacionado por Deus. É por isso que eu estou de pé, por isso que eu permanecerei, por isso que no Senhor farei proezas, por isso que eu estou nas mãos de Deus e naquilo que Deus tem me dado, eu serei um instrumento para restaurar outras pessoas. Foi o mais importante, uma das coisas mais importantes. Davi foi levantado, foi apontado, porque ele viu grave a situação do homem. Primeiro de Saul, alguém que Deus rejeitou e alguém que estava atormentado por espíritos ruins. Alguém que não tinha mais não desfrutava mais do amor de Deus. Alguém que Deus, como diz a palavra, virou o seu rosto. Alguém que não estava mais no curso do plano de Deus. E Davi foi colocado no caminho daquele homem, para que ele pudesse ser um instrumento nas mãos de Deus para restaurar aquela vida, para ser um restaurador daquela vida. Se ocorreu, se melhorou, se não houve uma real conversão, não sabemos, mas foi um instrumento de Deus. O Senhor nos chamou, irmãos, o Senhor nos chama para que vejamos a situação dos homens aí. Muitos que estão desta maneira. O Senhor rejeitou e estão agora sendo
instrumentos do mal, estão atormentados por angústias, por tristezas, por todo tipo de infelicidade. Que o Senhor nos faça enxergar a sua vida, a minha vida, a nossa vida, como uma vocação, não como uma aventura humana. Que Deus em Cristo nos abençoe. Passo a palavra aí. Senhor dos céus e da terra, obrigado, Deus, por mais um dia, pela sua bondade, pelos livramentos, teu amor, meu Deus, que é notório em nossas vidas, pelas tuas misericórdias, tudo aquilo que o Senhor tem, meu Deus, dispensado na nossa vida. Obrigado por cada irmão, família do Robson, o presbítero Hildo, o presbítero Andi, a irmã Zete, meu Deus, a irmã Isabel, abençoa a Raquel, abençoa a irmã Daci, meu Deus, Dona Maria, família, Silas Cardoso e família, os demais, bem como as suas famílias, ó Deus, onde estiverem, o que fizerem, meu Deus, sejam alvos da bênção do Senhor. Oramos, ó Deus, pelas demais igrejas irmãs, ó Deus, pastores, presbíteros, diáconos, missionários, ó Deus, as missionárias, faz para esse Brasil, de cada grupo e comunidade, ó Deus, da fé. Ó Espírito Santo, assim nos despede em paz, sejamos, ó Deus, fortalecidos, revigorados, que o Espírito Santo continue a falar de forma poderosa e maravilhosa a cada coração. Nos conduz na tua santa paz, em nome de Jesus. Receber a bênção. Que a graça do nosso Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos vós e a igreja sobre toda a terra, hoje e sempre. Amém, amém, amém e amém. E amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Amém.